Shalom a todos, Boker Tov, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar uma coisa que o Okov sempre lembra, que o fato de estar aqui hoje trazendo uma palavra é pela permissão e misericórdia do Eterno. Porque se eu for analisar, fazer uma autoanálise, eu diria assim, não mereço estar aqui. Um dia meu pai falou uma coisa que me deixou muito, me marcou muito, que é naquele momento que você está sentindo que está muito bem, muito seguro, você já não está bem. E muitas vezes a gente tem altos e baixos, né, na vida, e quanto mais nós que vimos até aqui na frente, né, estamos aqui numa posição de trazer assim, o louvor, a missão da palavra, o ensino, então isso requer um cuidado talvez redobrado, e muitas vezes a gente até não é nem capaz de ter esse cuidado redobrado. Muitas vezes a gente cai em alguns erros, alguns pecados do velho homem. Então eu peço perdão ao Eterno por isso, diante da congregação, e reconhecendo que pela misericórdia dele que eu estou aqui capaz de trazer algum ensinamento, alguma luz das Escrituras para a congregação. E hoje a mensagem de hoje é uma mensagem muito simples, porque na verdade o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer uma mensagem simples, uma mensagem que todo mundo já conhece, mas nós vamos ver como a palavra tem o poder, na sabedoria do Eterno, concedida às pessoas que foram inspiradas a escrever a palavra, como ela é capaz, de uma maneira técnica e literária, com recursos e com técnicas, apontar para essas mensagens que são simples. Então a palavra está cheia de mensagens simples, porém, quando nós nos aprofundamos nela, nós somos capazes de vislumbrar coisas, na maneira como o texto traz, coisas muito interessantes, que são setas, né, são vetores que levam a essa mensagem simples. Então a mensagem no Pshat é simples, e no Sod acaba por ser simples também, porque o propósito das Escrituras, da Palavra de Deus, é trazer uma mensagem que para nós seja simples. Porque senão nada valeria a palavra, se apenas alguns eruditos conseguissem ser capazes de entender. Mas nós vamos tentar entrar assim, um pouco de erudição aqui no texto, justamente para mostrar que no final a mensagem é simples. Então, primeiro vamos fazer a revisão, né, dos assuntos, como nós sempre fazemos. Quais são os assuntos contidos na Parashá Noach. Então, a Parashá já começa com a introdução desse herói bíblico, né, Noach, já com o anúncio do dilúvio, devido ao finalzinho da Parashá Bereshit, em que a humanidade estava corrompida e o Senhor tinha se arrependido de criar o homem, e ele anuncia que vai destruir a humanidade, salvo Noé e sua família. Aí nós temos a descrição da arca, de como que Noé deveria construir a arca, e aí a família entra, e aí os animais, um casal, né, de cada espécie, e aí os animais puros são 7 casais. Aí depois tem o término do dilúvio, aí eles saem da arca, Deus faz um pacto, um sinal que nunca mais iria fazer o dilúvio. E aí nós temos o evento lá, catastrófico lá do filho de Noé, que foi amaldiçoado. O seu neto, na verdade, né, foi amaldiçoado, maldito seja Canaã. E aí, por fim, nós temos ali uma descrição da descendência de Noé e dos filhos de Noé, até nós chegarmos no final dessa Parashá, que é a Torre de Babel. E no finalzinho da Torre de Babel nós temos ainda a descrição da família de Tera, pai de Abraão. Então essa Parashá é uma transição entre a Parashá Bereshit, que fala sobre o início da humanidade, até chegarmos em Abraão. Mas eu já vou adiantar que o foco, o cerne do nosso estudo vai se concentrar no evento da Torre de Babel e como isso liga o princípio da Bíblia para Abraão e a questão da importância de novo, vou fazer um spoiler do que eu iria desenvolver mais para frente, mas eu vou adiantar agora, que vai ser a questão do nome, vamos colocar assim. Há um versículo central num trecho da Parashá, que nós vamos ver agora,
que se refere ao nome. A questão da importância do nome. Mas aí nós vamos nos aprofundar nisso. Então vamos lá, Torre de Babel. Então, para começar, vamos fazer a leitura do capítulo 11, do 1 ao 9. Então diz assim, acompanhe comigo, por favor, pode abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Vocês vão notar aqui que nos slides, eu não vou usar o termo Gênesis, GN, eu vou usar a expressão BE, que é de Bereshit. De vez em quando eu faço isso, eu uso às vezes terminologia hebraica ou às vezes a terminologia comum. Então, Gênesis 11, 1. E foi toda a terra tendo uma língua e mesmas palavras. E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar e ficaram ali. E disse, cada varão a seu companheiro, vinde e façamos tijolos e os cozinhamos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedras e o barro foi para eles por argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós cidade e torre, e que seu cume chegue aos céus, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno, eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Isto foi que os fez começar a fazer. E agora não lhes será privado tudo quanto intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda cada um a linguagem do seu companheiro. E espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Vamos ficar até aqui por enquanto. Então, conforme vocês podem ver aqui nesse slide, eu coloquei algumas frases com cores e coloquei itens ali, A, B, C, D, E, e depois na ordem reversa, D, C, B, A. Eu já em uma paraxá, eu já trouxe esse ensinamento sobre esse recurso que aparece muitas vezes na Torá, que é um texto, as frases, o texto escrito em forma quiástica, que é quando nós temos algumas frases que aparecem no texto. O texto vai ser formado por versículos, e cada versículo ele vai ser ligado com um outro versículo mais para frente. Você vai ter uma progressão de ideias, e essas ideias vão sendo retomadas no próprio recurso do texto, de forma simétrica. Então vamos inspecionar isso. Então capítulo 11, verso 1. Qual que é o tema desse versículo? E foi toda a terra tendo uma língua e mesmas palavras. Veja primeiro que essa língua no hebraico está escrito safá, que significa lábios, que é a mesma raiz da palavra que nós cantamos na Midá, que é Adonai Sfatai, Senhor, abre os meus lábios. E aqui até a tradução na Torá está bem correta, que é e mesmas palavras, Devarim. Na minha Bíblia em casa, João Ferreira de Almeida, está escrito idioma. Então a ideia central desse versículo é unidade da língua e do idioma. Agora veja que no versículo 9, que encerra esse trecho, vamos ver o versículo 9. Por isso chamou seu nome Babel, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra. Então, se no primeiro versículo nós temos a unidade da língua, no versículo 9 nós não temos mais a unidade da língua. Ou seja, ele repete o tema, só que no sentido oposto. É como se fosse um espelho do versículo 1. O versículo 9 é um espelho do versículo 1. Isso vai acontecer nos outros versículos também. O versículo 2. E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar e ficaram ali. Ou seja, mostra que a humanidade migrou para um local específico.
Já no versículo 8, diz assim, e espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra. Ou seja, então nós temos nesse versículo 2, a humanidade indo para um local, e no versículo 8, eles se espalhando. Em um eles estavam convergindo e no outro estão divergindo. Estão sendo dispersos. Novamente um espelho. No versículo 3, e disse cada varão ao seu companheiro, vinde e façamos tijolos e os cozinhamos no fogo. Para a gente entender agora esse espelho, nós vamos precisar entender o seguinte. Quando fala de tijolos, eles estão levantando, estão reunindo recursos para fazer o empreendimento. Já no versículo 7, o Senhor fala assim, vinde, desçamos e confundamos ali sua língua. Veja que no versículo 3, eles falam da mesma forma. Vinde, façamos tijolos. Já o Eterno fala, vinde e desçamos. O Senhor está com a mesma iniciativa, a mesma vontade que os homens tinham de construir, o Senhor estava com vontade de destruir. Então, assim como os homens reúnem recursos, o Senhor também entra com o recurso dele. Os homens reúnem recursos para construir e o Eterno entra com o recurso dele para impedir a construção. Novamente um espelho. Aí nós vamos agora para o versículo 4. Só que o versículo 4 é dividido em duas partes. O versículo 4a. E disseram, vinde e edifiquemos para nós cidade e torre, e que seu cume chegue aos céus. Vamos ficar até aqui. Ou seja, é a própria construção da cidade e da torre. Já nos versículos 5 e 6, também fala que o Eterno foi analisar, inspecionar essa construção. Então os homens estavam construindo, o Eterno está vendo a construção. Mesmo tema. E o versículo 4b, e faremos para nós fama. Eu não sei por que ele traduziu assim aqui, mas na verdade seria, e façamos para nós um nome. Essa é a tradução correta. Aqui a tradução da Torá não está muito boa. A tradução correta é, façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então nós fomos indo no versículo 1, versículo 9, versículo 2, versículo 8, versículo 3, versículo 7, o versículo 4, primeira parte, e o versículo 5 a 6. Vocês estão percebendo que nós estamos convergindo para um ponto? O texto está de cima a baixo, se aproximando para chegar no ápice da mensagem. E qual que é o ápice dessa mensagem? É o propósito da construção dessa cidade, dessa torre de Babel. Isso está centrado nessa questão que nós vamos analisar melhor agora. Então aqui, novamente, tem aqui as comparações entre esses versículos, dentro do tema A linha, B linha, C linha e etc. Uma outra coisa que nós vemos que é interessante nesse texto e também em toda a Torá é a questão das unidades literárias que nós temos, porque nós sabemos que toda a Bíblia e também a Torá é um compilado de vários textos separados que na Torá ficam todos corridos, né? Quando você abre o rolo da Torá, você não vê títulos, separações, a não ser quando ocorre alguns recursos que são espaçamentos entre as palavras no hebraico. Você tem o texto lá, a frase, e daí de repente você tem um espaço em branco, ou às vezes você termina lá e tem um espaço em branco e já pula para o próximo parágrafo. Esse é o único tipo de quebra que você tem na Torá. Mas se você ler, você vai perceber que algumas vezes você vai iniciar o texto com uma expressão e o texto vai se encerrar com a mesma expressão. Então você vê que tem um início e um fim e fecha aquele tema. E nós vemos isso aqui. Porque no versículo 1, ele começa assim, e foi toda a terra, ou numa outra tradução, ora toda a terra, versículo 1. Aí no versículo 9, como que ele termina? E dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Ou seja, a mesma expressão que você tem no início, você tem no fim.
Então você fecha o que nós chamamos de unidade literária, unidade de texto. E nós vamos repetir essa mesma questão de unidade de texto de uma forma um pouco mais abrangente, desde Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver o que é interessante, o que vai acontecer. Mas então, quais que são... qual que é a ideia central então aqui? Que a humanidade deseja fazer um nome para eles e eles desejam ficar em um único lugar. Então, esses são os dois pontos que estão no versículo 4. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é essa questão do nome. Qual que é o problema final deles fazerem um nome para eles mesmos? Então, a primeira análise que nós vamos fazer aqui é uma análise temática. Nós sabemos que aqui nesse trecho de Gênesis, houve uma consequência ruim para esse povo que estava se reunindo para fazer isso. E nós vemos que essa consequência ela é muito parecida com outras consequências de ações que foram ações de pecado que aconteceram antes. É a mesma temática da consequência que acontece com eles. Então, quando nós pegamos a situação de Adão e Havá, nós sabemos que Adão e Eva, que eles pecaram por comerem do fruto que o Senhor falou para eles não comerem. E qual que foi a consequência disso? Eles foram expulsos do jardim. Então, eles foram banidos. Tiveram que sair dali, tiveram que se locomover. Normalmente, daí, quando nós temos a situação de Caim, ele mata o seu irmão Abel e também ele é banido. O Senhor amaldiçoou Caim da seguinte forma, vagabundo e errante será sobre a terra. Então ele também se torna uma pessoa errante, ele tem que sair da posição onde ele está, ele tem que andar. A geração do dilúvio, a geração que habitava na terra antes do dilúvio, eles também foram banidos da terra. Eles foram varridos da terra pelo dilúvio, eles também foram removidos dali. E a geração da Torre de Babel, eles também são removidos. Então daí você já percebe que existe que o pecado, ele faz com que você seja eliminado, seja varrido, seja... Assim como você pega uma vassoura e remove a sujeira para longe, é isso que acontece com as pessoas quando elas pecam. Elas são empurradas. E nós já falamos sobre isso em outras parashotas, que até na questão das cidades de refúgio, que quando a pessoa matou lá uma pessoa sem intenção, ela também tinha que ser banida daquela cidade. Então nós sabemos que isso daí é ruim, devido a isso, devido à consequência. Com relação agora que eu falei para vocês que eu ia falar sobre as unidades literárias. Esse é um ponto muito interessante, que nós observamos desde Gênesis. Percebam que o livro de Gênesis começa muito com essas são as gerações. Essas são as gerações dos céus e da terra, em Gênesis 2.4, Bereshit 2.4. Essas são as gerações de Adão, em Bereshit 5.1. E essas são as gerações dos filhos de Noa, em Bereshit 10.1. Então, essa frase, essas gerações, o que elas introduzem aqui? Então, nós temos aqui a seguinte unidade literária, de Bereshit 2.4 a 4.26, nós temos uma história contando o homem dentro e fora do Éden. O homem iniciando uma atividade dentro do propósito de Deus, mas aí ele pecando e colhendo a consequência do seu pecado. De Bereshit 5.1 até 9.29, nós temos também a história de Adão até Noa, já uma transição, sendo introduzida pela frase, essas são as gerações de Adão. De Bereshit 10.1 a 11.9, nós já temos de Noa até a geração da Torre de Babel. Então você veja que nós temos o homem, aí temos a queda, aí temos a destruição, temos um recomeço. Nós temos então o Noa como sendo uma nova tentativa de um Adão para
repovoar a terra. Só que acaba acontecendo a mesma coisa, um filho acaba entendendo para o mau caminho e se repete a mesma coisa que se repetiu antes. Então, em Bereshit 4:26, nós temos o encerramento da primeira unidade literária de genealogia. E como que... Agora percebam esse ponto que é muito interessante. Como que termina essa primeira unidade literária que começa lá? E essas são as gerações dos céus e da terra. Aqui que eu quero entrar na questão do nome que eu já tinha falado. A importância do nome. Então, se vocês forem ler Gênesis 4:26, Eshet, também a ele nasceu um filho e chamou seu nome Enosh. Foi então que se começou a invocar o nome do Eterno. Então você tem lá a primeira unidade de texto, que essas são as gerações dos céus e da terra, e termina com a questão de que o povo começou a invocar o nome do Eterno depois que houve um tropeço ali no caminho, que foi com Caim. Mas aí houve também uma recuperação naquilo, com o nome do Eterno sendo invocado. E é aqui que está a chave do entendimento que nós vamos desenvolver. Então, esse nome do Eterno são essas 4 letras em hebraico aqui, Yud, Rei, Vav, Rei, que é um tetragrama. A pronúncia dele foi perdida, provavelmente no exílio babilônico. Por isso que naquela época muitas palavras que eram, por exemplo, ao invés de Beit, Hashem, Beit Yud Rei Vav Rei, eles modificaram para Beit Hamikdash, porque eles já não sabiam mais como criar, como proferir esse nome. Então eles substituíram o nome do Eterno por nomes alternativos que falam sobre a essência do que é o Eterno. Agora, notem que interessante que no capítulo 1 de Gênesis não há menção desse nome. Se você ler o capítulo 1 lá do relato da criação, aquele texto, você não vai encontrar o tetragrama. Você vai encontrar apenas Elohim. Mas a partir do versículo 2, capítulo 4, que é a nossa primeira unidade textual, que começa com as gerações dos céus e da terra, aí você vai começar a encontrar esse nome, Yud Rei Vav Rei. Então, ao invés de ter Elohim, você vai ter Hashem Elohim. Eu digo Hashem, eu digo o nome, ao invés de dizer... porque eu não sei a pronúncia, e eu tenho uma opinião sobre essa pronúncia, mas não posso dizer que seja ela. Então esse nome ele tem uma importância peculiar, né? Nós vemos que a palavra ela omite no primeiro capítulo e justamente introduz nessa unidade literária. Então a gente percebe que tem uma importância do nome aparecer depois que o homem já está estabelecido, para que o homem possa ter a condição de invocar o nome do Eterno. Agora veja que interessante, nós vimos a primeira unidade literária, essas são as gerações dos céus e da terra, terminando com Enosh, filho de Shet, na geração dele, esse nome sendo invocado pela humanidade. Mas, na segunda unidade literária, que começa ali em Bereshit, capítulo 5, que aí vai dizer assim, agora, não mais essas são as gerações dos céus e da terra, mas essas são as gerações de Adão, essa unidade ela termina ali pelo capítulo 9. E no final desse capítulo, nós vamos ter Noah bendizendo ao Eterno através do seu filho, que é Shem. E o que significa Shem? Shem significa nome. É muito interessante você dar o nome do seu filho de nome. Vocês já pararam para pensar nisso? Já imaginou se você tivesse um filho e você chamasse ele... como é o nome do seu filho? É nome. Não, mas nome... Eu sei que é nome, mas eu quero o nome dele. Então é como... Dá mais ou menos para você imaginar que ele está fazendo uma indireta para o próprio Eterno, quando ele dá esse nome do filho Shem, porque ele está, na verdade, querendo exaltar o nome. Porque diz assim, bendito seja o Deus do nome.
Tanto que os judeus até hoje eles falam Baruch Hashem. Bendito o nome. Então esse verso ele está no final ali também. É o desfecho da segunda unidade literária. Então nós temos essas são as gerações de Adão e termina nessa parte. Aí nós temos a terceira unidade literária, que também fala assim como essas são as gerações dos filhos de Noé. Note que filhos de Noé, nós temos um filho que é Shem, que é o filho que deu origem a Abraão e ao povo de Israel, mas nós temos os outros filhos que foram para outros caminhos, principalmente Ham. E aí nós temos um desfecho dessa próxima unidade literária, também com a questão do nome, mas não é o nome do Eterno. Porque esse desfecho acontece justamente no texto que nós estamos estudando aqui, que é de Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. E qual que é o desfecho disso? Novamente aparece o nome como centro da questão, terminando essa nova unidade literária. E esse nome não é o nome do Eterno, é o nome que os homens querem fazer para eles mesmos. Agora, depois que acontece esse episódio, nós vamos ter uma quarta unidade literária, que essas são as gerações de Shem. E como que termina essa unidade literária? Vai terminar já na paraxá da semana que vem, em Bereshit 12, 8, Gênesis 12, 8. Então vamos ler lá, Gênesis 12, 8. E saiu dali para um monte ao oriente de Betel. Notem aqui essa expressão oriente. E estendeu sua tenda, Betel, ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali o altar ao Eterno e invocou o nome do Eterno. Então, mais uma vez, nós temos ali uma situação que Deus criou o homem numa situação boa, aí o homem erra, mas aí há um conserto e ele invoca o nome do Eterno. Depois o homem tropeça novamente, mas depois há um novo conserto e volta na questão de invocar o nome do Eterno. Então, na geração de Enosh, eles invocaram o nome do Eterno e depois Abraão volta a invocar o nome do Eterno. Então é muito importante essa questão de invocar o nome do Eterno. E eu acho muito interessante que nós não conseguimos mais, não há essa pronúncia, não existe a capacidade de se pronunciar o nome do Eterno mais, porque acontece que a humanidade se tornou de lábios impuros. E nós vamos retomar essa questão depois no final. Então aqui esse slide aqui ele resume essas quatro unidades literárias, mas eu creio que já ficou compreendido toda essa questão. Agora uma nova questão que nós vamos introduzir aqui é a questão da direção. Veja que a humanidade ela migra do leste e ela vai para o leste, ou seja, sempre sentido leste. Lá em Bereshit 11:2 nós vimos que eles migraram do leste. Nós vemos que Caim ele migrou também para a região leste do Éden. O próprio jardim ficava na banda do leste do Éden. Então nós vemos que eles estão tomando um sentido contínuo. Caim, aqui nós percebemos uma ligação de Caim com essa geração da Torre de Babel, pela direção que eles estão indo. Isso já é um ponto de ligação. E o que eles estão fazendo? Eles estão se afastando da árvore da vida, do Éden. Eles estão se afastando da Torá. Estão se afastando do Eterno. Lembrando que quem era o rei nessa região, ali de Shinar, a região de Shinar que eles estão, que é um vale de Shinar, era Nimrod. E agora vejam que interessante, uma ligação que fica para nós entre Caim. Como que nós sabemos que existe uma ligação entre Caim e essa geração? Entre Caim e Nimrod. Nimrod era o líder ali. Ele era o rei ali da Babilônia e de outras regiões. Inclusive, na literatura judaica,
existe um conflito entre Nimrod e Abraão depois. Abraão desafia Nimrod, segundo essa história, e ele é condenado à fogueira, a ser queimado, numa fornalha ardente parecida com aquela lá que o rei Nabucodonosor criou. E ele também, de acordo com essa história, ele é lançado nessa fornalha e ele não é consumido. Ele sai, e devido a esse milagre, o nome dele se tornou poderoso ali, o nome de Abraão. Ele ficou famoso ali e ele arrebatou várias almas que o seguiram nas jornadas dele, devido ao temor dessa situação. Mas isso é uma história que não é bíblica, é uma história judaica. Mas Nimrod tinha o mesmo espírito de Caim. Por que acontece com Caim? Caim sai da presença do Senhor. Nós vemos isso em Bereshit 4, 16 e 17. Caim sai da presença do Senhor, migra para o leste do Éden, que é a terra de Nod, edifica uma cidade e ele tem um filho chamado Enoque. O mesmo nome do Enoque que foi arrebatado, mas esse é um outro Enoque. E ele nomeia a cidade de Enoque. Então perceba que ele faz uma cidade e ele tem a intenção de engrandecer o seu filho, dando o nome da cidade, o mesmo nome do filho. É a mesma ideia que está por trás da intenção da Torre de Babel. Então há uma ligação, o mesmo espírito que guiou Caim a se afastar do Eterno, é o mesmo espírito que guiou essa geração da Torre de Babel. Então aí isso começa a elucidar para nós que esse intento de fazer um nome é algo extremamente perverso, porque eles não estão querendo engrandecer a Deus, eles estão querendo engrandecer a si próprios. Na verdade, isso daí, numa leitura superficial, você já até compreende isso. Por isso que eu falei, através de todos esses recursos literários da Torá, a gente acaba também convergindo a essa ideia. Bem, aí nós temos um outro problema. Eles querem se reunir em um único local. E por que isso seria ruim também, se reunir em um outro local? Primeiramente porque é uma oposição à mitzvah de Bereshit 1:28, enchei a terra. E eles estão fazendo o contrário. Mas há mais coisas por trás disso. Existe uma profundidade nesse intento de eles ficarem em um... Eles não querem simplesmente ficar em um só lugar, eles querem mais do que isso. Eles querem se engrandecer, eles querem ficar apenas em um local, querem construir uma torre. E o que isso nos leva? Veja que em todo o tempo ali, nesse trecho aqui do capítulo 11, eles estão usando as expressões que o Eterno usou quando criou o homem. Façamos, né, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então eles sempre estão fazendo assim, façamos, juntemos, construamos, façamos-nos um nome. Então eles utilizam essa mesma terminologia. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina de que eles estão querendo imitar a Deus, mas imitar a Deus não é necessariamente um problema, porque nós temos que ser imitadores. Nós fomos criados à imagem do Eterno para reproduzirmos as mesmas coisas que o Eterno reproduz, em termos de Torá, né? Em termos dos princípios celestiais. Mas o que acontece? O Eterno, ele criou os céus e a terra, ele criou a terra como o habitat do homem, como o domínio do homem. E o céu é o domínio dele, o domínio celestial do Eterno e dos seres celestiais que ele também criou. Mas Deus não criou o homem para ser um ser que vai habitar nesse domínio, e sim na terra. Então nós vemos aqui que há uma corrupção no objetivo do homem, porque o homem já não está mais querendo encher a terra e se relacionar com Deus para poder estabelecer a justiça de Deus na terra, mas ele está querendo depor Deus. Ele está querendo subir até os céus numa intenção nefasta e maligna de derrubar o trono de Deus para que o homem atinja os céus. É como se o homem quisesse conquistar os céus. Nós temos que conquistar os céus, o domínio celestial, temos que depor, temos que retirar Deus dessa posição.
para que nós tenhamos domínio sobre tudo. E eu digo para vocês que esse objetivo ele está bem atual, porque hoje em dia as nações estão se empoderando tecnologicamente e estão criando situações achando que vão tirar o lugar de Deus. Então eles criaram todo um sistema científico provando que Deus na verdade não existe, que o mundo veio do acaso, veio de uma grande explosão. E eles querem fazer missões espaciais para a Lua, para Marte, porque eles querem conquistar os confins do universo. Ou seja, é o mesmo espírito. E eles estão depondo Deus para fazer a própria senso de justiça do homem aqui nessa terra. Então esse que foi o intento deles. E com isso, por que Deus confundiu a linguagem? É uma própria consequência da confusão que já havia no coração do homem. Porque a palavra Babel vem de Bilbul, que é confundir, mas também misturar. Ou seja, o homem estava misturando de uma forma equívoca as coisas terrenas das coisas celestiais. Ou seja, nós temos que buscar as coisas celestiais. Nós temos que mas veja que Yeshua sempre falou, né? E João Batista também, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus virá até nós, e não nós iremos ao reino dos céus. E como que nós trazemos o reino? Como que o reino dos céus vem até nós? No momento em que nós nos conectamos com o Eterno em posição de submissão e humildade, nós aprendemos sobre os seus princípios e aí nós aplicamos nesse mundo. E se nós nos espalharmos sobre toda a terra baseado nesses princípios, nós estamos cumprindo a vontade do Eterno. Mas o que os homens fizeram é tentar substituir o Eterno e colocar um homem nesse lugar. Todas as religiões se baseiam nesse princípio, no princípio do homem sendo Deus. Então você vê que o rei da Babilônia era assim, o rei do Egito era assim. A mitologia grega tinha heróis também, que eram humanos. E os deuses, eles tinham características humanas. Eles eram corruptos, eles faziam guerra entre eles, eles tinham relações com mulheres. Então criou-se um sistema em que Deus é o homem. Só que misturou um pouco isso, essa questão celestial, da questão material, da questão terrena. Então houve uma confusão total aí. Agora vamos novamente retomar todas essas questões e vamos observar o seguinte. Nós temos então aqui o objetivo, os objetivos desse empreendimento lá na Torre de Babel, que era construir uma cidade, construir uma torre e fazer-lhes um nome em uma determinada localização. Então, o que mais está por trás desse propósito? Então, nós vemos que essa configuração de uma cidade com uma torre, ela é algo muito comum nas civilizações antigas, civilizações pagãs e idólatras. Você vê que lá no Egito eles tinham torres, obeliscos, construções altas, né? As pirâmides. Os babilônicos e os persas também tinham torres lá, no zoroastrismo, porque eles eram estudiosos das estrelas, e isso era uma religião para eles. Você tem os maias, que também construíram pirâmides, sempre com aquilo sendo o centro daquela cidade, e ali sendo o ápice dos rituais da religião deles. Mas acontece que nas coisas de Deus, nós também temos isso, só que da maneira correta. Vamos agora fazer uma análise desse tema, de construir uma cidade, uma torre, num local e um nome. Como que nós conectamos isso com as coisas do Eterno? Porque Deus também fez isso. Ele também estabeleceu um local, uma cidade, uma edificação e um nome. Então, qual que é o local? Monte Moriá. Qual é a cidade? Jerusalém.
Qual é a edificação? O templo. E o nome é o nome dele. Então o que os homens estavam fazendo é um espelho, só que corrompido, do que Deus tinha estabelecido para o próprio homem. Então Deus ele estabelece um local, o Hamakom, ele já anuncia isso na Torá, em Devarim. Nós temos ali 4 passagens que fala que o Eterno ele quer, ele ordena o povo a fazer algumas coisas no local que ele escolher para fazer habitar o seu nome. Então isso você vai encontrar em Devarim 12:11, 14:23, 16:6 e 16:2. Vocês vão ver que é uma referência ao templo que futuramente seria construído. Então você vê que agora, comparando o capítulo de Isaías 2, do 1 ao 4, ao de Bereshit 11, do 1 ao 9, há um paralelo muito grande. Porque se você pegar o texto de Isaías, você vai ver que o monte ele é um monte alto e o Senhor elevará esse monte para ser o monte mais alto de toda a terra. Mas nós sabemos que o monte Moriá, o monte do templo, ele não é um monte muito alto. Ele é um monte baixo que você sobe com ele com facilidade. Mas aqui, esse elevar o monte para ser o monte mais alto, na verdade ele está indicando que ele, na verdade, quer elevar o nome do Eterno. É até interessante que a arca, se você parar para pensar, ela foi elevada, porque as águas cobriram toda a terra, ela cobriu o monte mais alto da terra, que é o Monte Everest. E o que estava mais alto que o nível da água? A arca. E o que tinha além daquelas águas? Qual que era o próximo nível? Os céus. Então a arca era algo que estava no intermediário entre aquelas águas e os céus. Ela estava no nível mais alto. E da mesma forma, o Senhor ele vai elevar esse monte para que seja o mais alto. Já o povo lá em Babel, eles estavam querendo construir aquela torre para chegar até os céus, mas eles foram para um local baixo, que era o Vale de Shinar. Então há uma oposição aqui. Eles não estavam indo para um lugar alto, estavam indo para um local baixo. Em ambos os casos, há uma cidade com um centro religioso, porque essa torre ela tem uma finalidade religiosa. Assim como o templo também tem. Então, nesse ponto, há algo em comum. Veja, agora olha que interessante. Em Isaías, nós vemos que a humanidade, os homens, eles dizem assim: subamos ao monte alto do Senhor. Eles estão com a iniciativa de subir para se curvar e adorar o nome do Eterno. Para adorar o Eterno. Diferente daqui que eles também têm essa iniciativa, né? Façamos uma cidade e uma torre. Subamos também. Mas subamos para nos elevar e não elevar o Eterno. Em ambos os casos, é uma cidade que reúne os habitantes da terra. E esse monte do Eterno, Jerusalém, é uma cidade que congregará as nações. Todas as nações irão para lá. Será um ponto de convergência de toda a humanidade. Que é também exatamente o que aconteceu lá. Toda a humanidade se convergiu para um local. E em ambos os casos, como eu falei, não é que nós tenhamos que nos abandonar essa ideia de querer se elevar. Nós temos que nos elevar. Mas dentro da ordem de Deus. Nós temos que subir, temos que nos elevar, buscar a elevação, mas não de forma a engrandecer a nós mesmos, mas através de diminuir a nós mesmos. Porque, se você for ver, vários ensinamentos de Yeshua, o princípio é o contrário. É aquele que se diminui, é o que é exaltado. É humilhado, é exaltado. Aquele que quiser perder sua vida é que vai ganhar. Então, você tem que buscar o princípio celestial, mas dentro de um caminho de não autoelevação. E para encerrar, então, veja que
Veja a palavra que está em Sofonias 3:9. Nós vimos lá no versículo 1, capítulo 11, que eles tinham uma só safá, uma língua, mas a palavra é safá, que também é a mesma palavra para lábio. E em Sofonias, Deus promete que Ele dará lábios puros aos povos e uma única língua para que o nome do Senhor seja invocado. Então, no término de todas as coisas, quando chegar nesse nível, né, que as nações se congregarão em Jerusalém, todos falarão em uma língua só e eles terão lábios puros para que aí o nome do Eterno possa ser invocado. Que é, na verdade, o princípio das coisas. O nome do Eterno já foi invocado lá em Gênesis capítulo 4. Já foi invocado por Abraão. E nós voltaremos a invocar esse nome. Então é essa a mensagem dessa manhã. Um Shabbat Shalom a todos e que Deus abençoe.